Olá, é com alegria que começamos mais uma edição do programa Vejam Só, produzido e transmitido pela Rede Internacional de Televisão. O sinal da RIT alcança não apenas o Brasil, mas as 3 Américas, o continente europeu e uma parte aí do restante do mundo. A todos os telespectadores, as nossas boas-vindas. Para falarmos sobre a duração dos dias, a criação e que implicância essa duração tem em relação ao Deus da Bíblia, nós trouxemos o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, que é ministro da Igreja Metodista Livre e professor de teologia no seminário desta denominação. Seja bem-vindo, reverendo. Como vai? Okay. Tudo bem? Prazer, professor. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Também, mais uma vez conosco, o reverendo Dario de Araújo Cardoso, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Casa Verde, professor do seminário da denominação dele, né, o Seminário José Manuel da Conceição. Tudo bem, reverendo? Como é que vai? Um prazer. Muito obrigado. Assumir ali a ponte da Casa Verde, ponte do Limão. Muito obrigado também por ter voltado. Temos 2 professores de teologia de 2 igrejas sérias, históricas, né? E com opiniões, espero eu, diferentes, para eu não ter que ficar brigando com os 2 que defendem a mesma posição, né? Enfim, já já você vai saber o pensamento de cada um. Antes, vamos assistir a matéria que a repórter Carla Viana preparou para o tema de hoje. Por séculos, os seres humanos contemplaram o céu e imaginaram de que maneira o universo se tornou o que é hoje. O assunto sempre foi tema de debates entre as pessoas que tentaram revelar os mistérios da criação. Até surgir um pensamento científico dominante de que uma grande explosão, a partir de um átomo primordial, teria dado origem ao universo. O Big Bang. Embora a teoria Big Bang seja famosa, ela não é aceita pelos que acreditam que o universo e a Terra foram obras das mãos de Deus. E que a Terra, inclusive, fora criada em 7 dias, sem nenhum material pré-existente. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O primeiro capítulo de Gênesis relata a maneira gráfica como Deus foi criando todas as coisas. O céu, a terra, os animais e as plantas e, por último, o homem. Por outro lado, atualmente existem provas incontestáveis de que o mundo tem bilhões de anos. E por conta disso, alguns tentam explicar que o tempo em demanda para a formação da Terra e tudo que nela há, como está na Bíblia, não teria sido em 7 dias, e sim em 7 grandes fases geológicas, ou seja, 7 eras. Entretanto, os dias da criação, segundo a Bíblia, eram compostos de tarde e manhã, o que significa parte noturna e diurna, descartando a hipótese de cada dia ser uma longa fase pré-histórica, como alegam muitos. Mas quem crê em 7 eras em vez de 7 dias para a criação, crê em um Deus diferente do da Bíblia? É o que discute o Vejam Só. Você pode usar um ou outro para votar na enquete, postar o seu comentário e se habilitar para os prêmios que daqui a pouco eu apresento aqui. Reverendo Nilson Fontinelli Piedade, o senhor é professor de teologia da Igreja Metodista Livre, pastor de uma igreja dessa denominação. Qual é a posição que o senhor defende? Você crê, ou quem crê em 7 eras em vez de 7 dias para a criação, crê num Deus diferente do da Bíblia? Com certeza não. Eu creio que o texto de Gênesis, ele nos deixa, assim, realmente, eu até creio de uma maneira muito clara que não são dias literais, né? E há várias possibilidades para isso. E a própria palavra de Deus nos oferece, mesmo no próprio texto, de perceber isso. O fato é que nós cremos que Deus é que criou tudo. Isso não tem como negarmos. Quer dizer, não é simplesmente um processo natural, evolução, alguma coisa assim do acaso. Na verdade, é um Deus por trás dessa criação. Agora, o fato de ser 7 dias literais, ou eras, ou outra maneira de Deus explicar a questão da criação, isso não interfere na questão da crença em Deus em si. O Deus é o mesmo? O Deus continua sendo o mesmo Deus. O senhor dá aula de hebraico? Não. Eu trabalho com exegese do Novo Testamento, a questão aí entre o grego, mas não o hebraico. Muito bem, muito obrigado. Então depois eu vou perguntar como é que a Septuaginta traduziu lá Gênesis primeiro. Reverendo Dario de Araújo Cardoso, que é ministro da Igreja Presbiteriana e professor de seminário da denominação presbiteriana, Seminário José Manuel da Conceição.
E o senhor, como é que responde essa pergunta? Quem crê em 7 eras em vez de 7 dias para a criação, crê num Deus diferente do da Bíblia? Pastor Heber, é difícil dizer sobre a fé de alguém. Então, prefiro dizer que a crença em 7 eras altera significativamente a teologia da Bíblia. É lógico, a pessoa pode chegar a crer em Deus através de outros meios, né? Mas eu creio que os 7 dias de 24 horas são fundamentais para a formação do conceito de Deus. E que a coerência da compreensão bíblica exige que sejam entendidos assim 7 dias literais, para que a descrição bíblica sobre Deus mantenha uma coerência, uma continuidade. Então, eu acredito que sim, faz muita diferença crer ou não nos dias literais, mas isso não quer julgar a fé de quem quer que seja. Acho que esse é um assunto além das nossas possibilidades. O senhor dá aula de? Eu dou aula de hebraico e de interpretação do Antigo Testamento no seminário e na Universidade Mackenzie também. Então, ok. Kit Jô Rezende, no próximo bloco eu apresento o kit para você, tá bom? Luiz Xavier, de Boa Nova, na Bahia. Ele diz assim: graça e paz, o Deus é o mesmo. O que diferencia é quem vai pronunciar trocando era por época, idade, tempo, etc. Que ao final vai dar no mesmo. Era nada mais, nada menos do que acontecimento histórico, que se toma por base para a contagem de uma série de anos. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está citando 2 Pedro, capítulo 3, versículo número 8. Marilda, de Arapoti, no Paraná. Eu acho que esse negócio de eras não tem nada a ver. Dias são dias, e era, imagino que seja um período de tempo. Por isso, acho que não tem nada a ver. Deus é perfeito, e por isso criou o mundo em 7 dias, incluindo o seu dia de descanso. E Deus usou 7 por ser, segundo historiadores, o número da perfeição. José Lúcio Pedroso, de Pilar do Sul, no interior de São Paulo. Jesus é meu Senhor. 7 dias são 7 dias. A palavra é de Deus e é a pedra angular. Tem que ser perfeita, desde o literal ao infinito, né? Veja a palestra do físico brasileiro Adalto Lourenço, aliás, grande amigo nosso, né? Está no YouTube. Digita Adalto Lourenço no YouTube que você vai ver a palestra dele a respeito desse assunto. Josiane de Oliveira, de Portel, no Paraná. Acredito que sim, pois a Bíblia diz: houve tarde e manhã, o primeiro dia. O obreiro bíblico Augusto Carlos da Silva, de Viana, no Espírito Santo. Sim, creio num Deus diferente, pois se fizermos a hermenêutica correta e exegese, veremos que, quando o termo hebraico Yom, acompanhado de um número, trata-se de um dia literal. Então vou começar com o professor de hebraico. O que o Augusto disse, dá para o senhor explicar para nós? É verdade, o que ele disse tem a ver com a compreensão da língua. Em português, dia também tem esses muitos sentidos. Você pode, dependendo do contexto, usar referindo-se ao período em que a luz, ao período de 24 horas, ou pode ser um longo período de tempo. Mas quando esse termo ele vem acompanhado de um outro, caracterizado por um outro, então ele assume algumas coisas específicas. Isso a gente vê em português, por exemplo, quando nós dizemos um dia eu encontrarei com você, esse dia é aberto e fala de um longo tempo. Mas quando alguém diz, em um dia eu me encontrarei com você, só pode esperar encontrar com essa pessoa amanhã. E isso acontece então no texto de Gênesis 1, quando diz o primeiro dia, então ele está fazendo a distinção entre esse andar de tarde e manhã, e estabelecendo esse período sequencial que nós conhecemos por dia, no sentido mais simples da palavra. Bom, reverendo Nilson Fontinelli Piedade, o senhor é professor de teologia também. Como é que o senhor responde ao seu colega reverendo Dario, da Igreja Presbiteriana, e ao pastor da Igreja Unida, Antônio Luiz, aqui da capital de São Paulo? Quem altera a interpretação da Bíblia, não podemos afirmar que está servindo ao mesmo Deus. Porque Jeremias 1,12b diz Deus, eu velo para cumprir a minha palavra, e maldito aquele que tirar ou acrescentar um tio ou um jota. Vamos ficar com o que a Bíblia diz, pois ela testifica da vida eterna.
seu herege? Eu começaria dizendo o seguinte, pastor, a questão do dia em si, eu comecei com um ponto que foi colocado na matéria inicial. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Aí o que nós vamos ter? Quando chega no quarto dia, é que Deus cria os luminares, Deus cria o sol. E o interessante é que lá no Gênesis 1:14, ele diz que aí Deus colocou os luminares para marcar as estações, os anos e os dias. Então o que eu vou perceber nesse aspecto? Fica difícil eu pensar na questão de primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ser só no quarto que Deus coloca os luminares e aí ele estabelece que a partir daí os luminares iam determinar as estações, os anos e o dia. Então, como que existia primeiro, segundo e terceiro dia se os luminares em si que vão marcar isso vai acontecer só no quarto dia? Então eu pensaria, começando por aí. Segundo, é que essa ideia da palavra em si, no dia que nós temos, eu sempre vejo colocações como o reverendo fez, e também alguns têm colocado na internet, que quando acompanhado da questão de um número, um numeral, alguma coisa, ele vai definir um dia específico. Mas pessoalmente eu digo assim, eu não consigo entender qual a regra disso. Né? Qual a regra? Eu poderia simplesmente pegar esse caso em Gênesis e usar essa expressão, mas qual a regra na língua hebraica em si para definir que seja dessa maneira? Né? Ou se simplesmente isso é uma conclusão que alguém chegou e disse, não, toda vez que aparecer é tal. Mas qual é o elemento que prova isso? Né? Que nós podemos afirmar que quando ele vem com o numeral, realmente ele se refere a um dia único. E há mais algumas questões aí que eu creio que o texto poderia sendo colocado aí, discutido essa questão. Né? Nós vamos colocar, inclusive, com uma questão que eu vou pôr no próximo bloco, né? Na narrativa da criação, tem a uma certa altura, o texto de Gênesis diz assim, essa é a gênese dos céus e a terra, né? Como Deus os criou no dia em que foram criados, resumindo todos os 7 dias da criação. Aparece lá no dia em que foram criados. Não está em todas as versões. Na revista corrigida está, na revista atualizada está um pouquinho diferente. Mas a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Beleza que você vai lá mesmo fazer a tua consulta e vai tomar um cafezinho e um chazinho comigo. Muito bem. Reverendo Dario de Araújo Cardoso, né? O senhor, nas suas falas anteriores, disse que é importante fixar o período de 24 horas para cada dia da criação, porque isso ajuda a determinar, inclusive, a identidade a respeito de Deus. Tá bem. O pastor Ribeiro, de Embu das Artes, aqui na Grande São Paulo, diz assim, qual o problema de, em vez de serem 7 dias, serem 7 eras? Uma pessoa que crê que são 7 eras, pode se assegurar no versículo que diz, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, 2 Pedro 3:1. Se a pessoa acredita que a Terra foi formada pela transformação da natureza, ela pode ter base também que quando os profetas começaram a indicar a Jesus, o Messias, levou muitos anos. Jesus disse que voltaria, e já passaram 2000 anos. O que acontece é que todo mundo tem razão no que diz, mas é melhor ter razão apenas no que você é diante de Deus. Abraço, pastor Heber, ele é o pastor Ribeiro da Igreja Evangélica Êxodo do Brasil. Então eu queria que o senhor, né, respondesse ao pastor Ribeiro e também essa questão que o reverendo Fontinelli colocou. Como é que a gente pode dizer que são 7 dias e 24 horas se o marcador da duração do dia só é criado no 4º dia? Deixa eu começar por essa questão do reverendo Nilson. A ideia é justamente essa, pastor Heber. O sol, a lua e as estrelas são marcadores. O dia e a noite já eram entidades criadas no primeiro dia. Mas eles não tinham marcadores, eles não tinham sinais, eles não tinham elementos que os governasse e os organizasse. No verso 1 você verá que no primeiro dia diz que Deus fez separação entre a luz e as trevas. A luz ele chamou o dia e as trevas noite. Essa separação é feita por Deus. No 4º dia, então essa separação não é mais feita por Deus, mas agora ele cria 2 elementos, o sol e a lua e as estrelas, para fazerem essa função de separar.
A separação já estava estabelecida por Deus. Certo. O que vai haver agora é um marcador, aquilo que determina e que governa essa separação. A partir daquele momento, Deus não precisa mais fazer a separação, ela já está feita, está sinalizada pelo sol e pela lua. Agora a questão que o pastor Pércio, é isso? Coloca, quando nós trabalhamos com a interpretação bíblica, nós precisamos sempre lidar com a questão da veracidade dela, ou da confiabilidade dela. Evidentemente não havia ninguém quando Deus estabeleceu os céus e assim por diante, como ele mesmo colocou a Jó. Mas o fato é que os demais outros textos da Bíblia afirmam que Deus criou em 6 dias. O texto mais importante deles é o texto do 4º mandamento, que diz que nós devemos santificar o sábado para o culto ao Senhor, porque Deus em 6 dias fez o céu, a terra e tudo que neles existe, e no 7º descansou. Bom, se não são 6 dias de 24 horas, então o argumento do 4º mandamento, ele some, porque eu posso descansar em 7 períodos de qualquer extensão de tempo. Mas certamente o 4º mandamento está estabelecendo para nós uma semana, 6 dias de trabalho e 1 de descanso, e isso não tem como deixar de ser 24 horas. Então, quando eu altero a interpretação de Gênesis 1, eu automaticamente estou alterando a interpretação do 4º mandamento, por exemplo. E aí você vê a importância dessa questão. Outras podem ser colocadas, a questão, eu sempre me admiro, pastor, de que Deus criou em 7 dias. Não porque o mundo demorou 7 eras ou 7 milhões de anos, mas porque Deus podia criar em 1 segundo. Por que não 7 segundos ou 7 minutos? Pelo poder que ele tem, ele poderia ter feito isso imediatamente. Como fará na nova criação? Destruirá os céus e fará novos céus e nova terra. Como? Instantaneamente. Deixa eu colocar para o reverendo Fontinelli, então, essas questões que o senhor colocou antes, e depois a gente discute essa da capacidade criativa de Deus, né? O José Patrício de Lima, lá de Caruaru, que eu conheci nessa última viagem que eu fiz para Pernambuco, eu passei por Caruaru, né? Uma cidade bacana, bacana mesmo. Não, ele diz assim, que não faz diferença, né? Pois 7 eras e 7 dias, tudo foi e é criado por Deus. Os homens, com suas doutrinas baseadas nas butinas, deve ser uma expressão lá do norte, né? E não na Bíblia, é que complicam tudo. Bem disse o Senhor Jesus, errais não conhecendo as Escrituras. Nós estamos discutindo as Escrituras, irmão. Deus nos ilumine cada dia mais para entendermos sua santa palavra na sua plenitude. Amém. Reverendo Nilson Fontinelli, 2 perguntas. Além disso que o pastor Reverendo Dario disse sobre o dia do sábado, como é que o senhor responde, já que o senhor defende que podem não, o senhor disse seguramente que são 7 fases, né, a criação, como é que o senhor responde também ao fato de, a cada dia da criação, vir a expressão tarde e manhã, tarde e manhã? Diz o seguinte, pastor, é uma questão didática, também essa questão da relação com os mandamentos, porque senão eu vou ter que crer que Deus realmente ele precisava descansar. Ele trabalhou 6 dias, ele cansou, precisava descansar no 7º. Aí é um paralelo, uma questão didática. Deus, ele da maneira que ele apresentou para Moisés, temos que foi Moisés que escreveu o Gênesis, que da maneira que Deus passou a Moisés em 7 dias, que poderiam ser essas eras, e descansa no 7º, então ele pega essa comparação e também aplica isso ao homem. Mas não que exatamente sejam dias como do homem, porque senão Deus, a cada 24 horas, Deus precisaria também ter um momento dele dormir, um momento de acordar, alguma coisa assim, se eu for colocar isso como regra, não é? Uma segunda questão que eu colocaria seria o seguinte, a expressão dia, já vou entrar na questão que você coloca aí que você fez a última... Tarde e manhã. Tarde e manhã. A questão dia, como até alguns têm colocado aí nos comentários, falar em dias e dizer que o dia não é exatamente 24 horas, isso não altera a questão bíblica. Eu vou pegar um exemplo lá no Novo Testamento para citar. Quando Mateus diz que Jesus fala, olha, a questão de Jonas, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites debaixo da terra ou no sepulcro.
Todos nós sabemos que Jesus ele morreu por volta das 3 da tarde, e Jesus vai ressuscitar na segunda, no domingo de manhã, quando as mulheres vão, e já ressuscitou. Não são 3 dias inteiros, mas é uma maneira cultural de se falar. Quando se fala, olha, o dia 1, 2, 3, não quer dizer que sejam 24 horas, mas é uma maneira de se expressar o dia, como alguns citaram lá a questão de que um dia para Deus 1000 anos é a mesma coisa. Então eu não posso pegar a palavra dia e simplesmente atribuir para um sentido literal, porque há outras situações na Bíblia que dia passa a ter uma outra significação. Como que você colocou agora há pouco, lá em Gênesis 2,14, quando, depois de todo aquele relato da criação, ele chega em Gênesis 2,14, e aí ele vai e descreve que toda a criação foi feita num só dia. E ali ele começa a contar de novo a história e vai surgir a criação do homem e da mulher. E que me chama a atenção, porque se eu creio que o homem e a mulher foram criados no 6º dia, no último dia dos 6 da criação, eu vou ter um problema nisso, porque lá no relato que eu encontro em Gênesis 2, 20, lá 2:20, o que ele vai me descrever? Que quando Deus cria o homem e a mulher, o primeiro Deus cria o homem, Deus traz diante do homem os animais, o homem coloca o nome nos animais, Deus vai trazendo animal por animal, o homem vai colocando o nome, conforme a descrição. Depois o homem se sente só, tem um período para ele sentir a solidão, e depois Deus vem e cria a mulher. Eu fico imaginando que se são dias de 24 horas, como nós pensamos, e se Deus ali me narra a história em Gênesis 2, de que houve tempo para o homem pôr nome em todos os animais, para o homem se sentir solitário, para daí Deus criar a mulher, seria muita coisa para acontecer num dia só. Isso pensando na questão de vivência nossa, para o homem sentir solidão e começar a sentir sozinho, tudo isso, e trabalhar a questão dos animais em um dia só. Então, eu coloco isso como uma questão. É complicado eu pensar num dia só de 24 horas. Questão da tarde e manhã. O que seria essa questão da tarde e manhã? A questão da tarde e manhã é sempre para dar aquela ideia de que houve um começo e que houve um fim. Né? Que houve um começo e um fim. Agora, existe aí Como assim começo e fim? Se tarde é o fim e manhã é o começo? Então, aí vem essa questão. Aí vem uma questão até bem discutida. Por que se começa com a questão de tarde e manhã e não manhã e tarde? Né? Por que essa questão? Aí eu teria talvez que me reportar alguns pensamentos que se tem sobre a questão do texto, é de que se eu partir da ideia de que o Gênesis 1, a Terra teria sido criada, depois houve um caos na Terra, então antes do período do homem pecar, né, deixa eu colocar claro isso aqui, deixar bem claro, antes do homem pecar, a gente sempre tinha aquela perspectiva de que a morte ou de que o entardecer, na verdade, que nós temos aquela ideia hoje, o entardecer da vida, aquela ideia, o entardecer é sempre o final, o término, vamos dizer, o sol se pondo, vamos colocar a morte. E amanhã não, amanhã sempre é o nascer, o acordar, o que há de novo. Então que haveria até uma linguagem em Gênesis aí, de que quando se fala de tarde e manhã, porque ele estava partindo da ideia do caos, que a terra se encontrava, a terra estava sem forma e vazia, então ela vem do tarde, ou vem daquele ocaso, daquela situação que a terra se encontrava, e aí Deus começa a trazer para amanhã, ou seja, Deus começa a trazer a luz de novo, a ideia do nascimento. Coisa que vai mudar após o pecado do homem. Quando o homem peca, aí a coisa passa a inverter. Após o pecado do homem, então é amanhã primeiro e aí passa a ser a tarde. Então se começa pelo que é gostoso, pelo que é vida, pelo nascimento, pela manhã, e à tarde tem aquela ideia de final de que encerrou. Mas aí no Gênesis ele partia da ideia de tarde e manhã, buscando a ideia de que Mas isso só faz sentido, reverendo Fontinelli, essa explicação por tarde e manhã só faz sentido se a gente tomar como verdadeira a hipótese do intervalo. E entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2 tem um intervalo onde a Terra transformou-se num caos. O senhor é adepto dessa teoria? Com certeza. Com certeza. Eu não sou. Então, mas aí seria uma possibilidade para a gente entender por que tarde e manhã. Possibilidade, mas aí que está. Então, mas aí que entra a questão. Então eu não posso, de alguma maneira, afirmar categoricamente... Essa é a única explicação para o uso do tarde e manhã? Não. Pode ser uma questão didática. Existem várias possibilidades que se pensa acerca da ideia do dia. Deixa eu ouvir a opinião do Dario. Por que tarde e manhã e não manhã e tarde? Já que o senhor é professor de hebraico. A descrição, ela quer nos ensinar esse processo de Deus de criação como um modelo para o homem. Não que Deus precise de um dia para criar, mas é um modelo que Deus estabelece. Por isso o descanso não é uma necessidade, mas é um modelo de Deus para o homem. E o que acontece é, o primeiro dia não começou, ele só terminou.
Então, quando Deus inicia o seu trabalho, não existe uma manhã. Então, ele estabelece a luz, faz separação, e aí, ao final daquele dia, há uma tarde. E um novo dia começa no dia seguinte, amanhã. Então, a descrição é justamente essa sequência do ato de Deus. Não houve manhã no primeiro dia, só houve tarde. Mas e no segundo? E aí, do segundo, ele começa o seu trabalho, e quando ele termina, é tarde. Então, na verdade, né, eu quero discordar da visão do reverendo Nilson nesse aspecto. O texto, ele mostra que o nosso trabalho, ele deve ser da manhã até a tarde. De manhã nós começamos, à tarde nós terminamos. O Salmo 127 diz, né? Inútil é levantar de manhã, comer o pão, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Então é esse conceito de que de manhã nós começamos, à tarde nós terminamos. E Deus então vai a ensinar assim. Por isso na visão judaica e dos povos, e muitos povos orientais, o dia começa no entardecer, por conta dessa ligação com o texto e a interpretação literal do texto. Então, o que acontece, pastor Heber, é que o texto, ele é compreendido como literal até o surgimento das teorias da formação do mundo. Certo. Não havia nenhuma dúvida de que os dias não seriam dias literais. Culturas foram criadas a partir destes elementos. Depois que houve toda essa revolução em termos de teorias da formação do mundo e do universo, é que então passou-se a levantar essas outras possibilidades no afã de tentar conciliar essas duas informações. Mas aí também tem dificuldades para defender a posição que o irmão está defendendo. Sim. Por exemplo, o texto de Gênesis, não importando a duração dos dias, diz que a relva, as árvores e tudo foram criadas no terceiro dia e o sol foi criado no quarto dia. E nós sabemos que toda planta precisa do sol para poder sobreviver, senão ela não faz fotossíntese. E aí? Sim. Isso me chama a outra questão que o reverendo Bispo colocou, que é muito interessante. Nós temos a impressão, e a leitura que nós temos, é que em cada um desses dias o mundo floresceu e houve um milagre de multiplicação de animais, de coisas e assim por diante. O próprio texto bíblico diz que não foi assim. Como o reverendo Nilson colocou, em relação ao homem, isso também é verdade em relação às plantas. O verso no capítulo 2 diz claramente que Deus tem que plantar um jardim no Éden, porque ainda não havia chuva sobre a terra e as plantas não haviam crescido. O que isso significa para mim? Se o texto está trabalhando sequencialmente, isso significa que a criação é a formação desses conceitos, a formação dessas entidades, e que deveriam ser, então, produzidas pela terra, naturalmente. Então, a terra foi abençoada para poder produzir plantas e ervas. Então, só existia potencialmente. O potencial. O que vale em relação ao homem. Quando você lê o relato do homem, é algo muito interessante. Ele diz, façamos o homem, no singular, a sua imagem, a nossa imagem e semelhança. E depois o texto reforça. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Homem, ou macho e fêmea, os criou. Então, o texto diz que Deus criou no sexto dia o homem, e diz que esse homem tem dois gêneros, macho e fêmea, mas ainda era um só. Esse homem vai trabalhar alguns dias, algum tempo, e aí então a partir dele surge a mulher. Então a mulher não é criada no sexto dia? A mulher não. Separada? Eva, não. A mulher, sim, o conceito de mulher está presente ali. E eu acho isso fantástico. O feminino está no sexto dia, mas não a pessoa. Né? Isso é fantástico porque a genética diz que é assim. O homem tem o cromossomo X e Y. Ou seja, potencialmente, ele tem o gênero masculino e feminino dentro de si, diferente da mulher, o que é revolucionário para mim em termos de conhecimento bíblico. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Reverendo Fontenelle, isso que o reverendo Dario diz, acho que reforça a sua ideia. Porque se a terra tinha apenas o potencial para criar a erva,
como é que a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida podiam estar plantadas no jardim quando Deus deu ordens ao homem para não comer daqueles frutos? Eles ainda não teriam crescido. Não. Ou estou errado? Não, acontece aqui que Deus planta um jardim. Esse jardim nasce milagrosamente. O resto não. O Éden é o que o texto do capítulo 2 diz. O Éden é um milagre de Deus. Ele planta um jardim com todo tipo de árvore para que aquele homem criado pudesse se alimentar. Fora do Mas jardim? É fora desse processo da criação, é depois dele. E aí, o que o senhor disse? Pessoalmente, eu vejo que, quando eu vejo esses dois relatos, tanto de Gênesis 1 quanto de 2, eu vejo que a gente está diante de uma... O livro de Gênesis ele é formado em vários outros livros. Eu posso crer que o capítulo 1 de Gênesis, ele seja de uma narração judaica, da criação de um método até poético, né, de se construir o texto, e eu posso aí para Gênesis 2, e de repente quando você falou, esta é a Gênesis dos céus e da terra, eu estou me colocando já diante de um outro livro. Mas o senhor defende a teoria documental lá? Não, o livro de Gênesis ele é claro. Depois, esse é o livro da genealogia de Adão, esse é o livro da genealogia dos filhos e tal. O livro de Gênesis ele é feito de vários livros. Quando Deus usou Moisés, na verdade, para apresentar para a gente, digamos, os 5 livros iniciais, o livro de Gênesis em si, ele poderia ter sido partido de vários escritos que já existiam, de narrações que existiam acerca da criação. O que eu vejo entre Gênesis 1 e 2, não é que potencialmente foi no 1 e no 2 ele vai agora trabalhar melhor, mas que ali nós estamos diante de duas narrações, uma poética, no capítulo 1, com a questão didática, colocando dias, essa coisa toda para a gente entender, e na segunda narração, ele já começa a nos dar mais detalhes acerca disso. Porque eu acho difícil a ideia do reverendo Dario no sentido, se Deus fez potencialmente um homem só, e depois, então no 6º dia foi esse, depois daí teve o 7º dia, descansou, então lá do 8º em diante que ele vai criar a mulher. Isso. Eu acho meio complicado isso, por quê? Por quê? Porque a própria Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, diz macho e fêmea os criou. Então já havia macho e fêmea. Num ser só. Mas daí não é macho e fêmea, se é um ser só não existe macho e fêmea. Adão era só macho? Não, Adão quando deu, veja bem, aí eu fico com a ideia do Calbart lá no sentido de que quando Deus criou o homem que Deus criou, tá? Igual homem mais mulher. Quer dizer, então, a imagem que Deus criou, mas ela se divide em duas. A imagem de Deus não está num só, está nos dois. Tá bem, mas responda objetivamente a minha pergunta. Quantas pernas tinha esse homem que o senhor acabou de descrever? Quantas pernas? Quantas mãos? Esse homem que eu descrevo, na verdade, já são os dois ali, tá? Adão e a mulher. São dois seres. Dois seres. Não é o Adão que depois Deus vai lá e tira a costela. O homem em si que Deus seria criado, ele tem um lado feminino e um lado masculino, tem um macho e fêmea. Só que já são macho e fêmea criados separados. Já são macho e fêmea. Em Gênesis capítulo 1 eles já estão separados. No versículo 6, no 6º dia, quando Deus os cria, eu creio que sim, que Deus já fez homem e mulher ali separados. Houve aquele período, no 6º dia eles vão ficar prontos os dois. Mas no período Deus criou o homem e depois Deus faz a mulher. Mas tudo isso acontecendo dentro do 6º dia. Para isso o senhor precisa então de um tempo maior do que 24 horas. Do que 24 horas no 6º dia. Explica melhor fazer a colocação. Mas não pode ser em uma era. Por quê? Porque esse homem ficaria só por milhões de anos. Aí falou que a era do... Aí essa questão, que essa era, quando nós pensamos em questão de era, não significa exatamente que sejam milhões de anos. Porque aí eu queria fazer uma colocação em cima do que o reverendo coloca. Nós temos uma preocupação, principalmente no meio cristão evangélico, com a teologia liberal, né, principalmente resultado já dos conceitos do iluminismo, aquela coisa toda, e depois influencia a teologia, vê a alta crítica, essa questão toda, que seria a questão de questionar, né, o relato bíblico e tentar prová-lo pela razão, pela ciência. Nós temos uma preocupação e costumamos afirmar que isso essa forma de pensar é resultado da teologia liberal. Mas nós não podemos esquecer que Agostinho, lá no começo, Clemente de Alexandria, Orígenes, todos eles descreviam e acreditavam que a criação foi em eras. Acreditavam que a criação não foi em 7 dias literais. Durante toda a história da igreja, se pensava de que a criação tinha sido em eras. Agora, o que acontece é que alguns pensadores, lá no século XIX, quando foram repensar a teologia, tentar repensar a teologia do ponto de vista da ciência, que buscou as origens, as eras e essa coisa toda, alguns cristãos, inclusive, tentaram se sentir tranquilos nesse sentido. Bom, então pelo menos a ciência está batendo com o que a gente sempre
creio da Bíblia, que são em eras a criação do mundo. Mas não é uma invenção do século XIX, da teologia liberal. Agostinho, Clemente de Alexandria, Orígenes, todos defendiam essa ideia de que a criação era em eras. Eu tenho que chamar um intervalo. A Fátima Menezes, Juazeiro do Norte, Ceará. Todos os dias estou ligado à RIT e assino seu programa, que além de nos dar uma visão geral do pensamento da Igreja Evangélica de nossos dias, nos faz repensar conceitos, usos e costumes. Amém, irmã. É exatamente esse o objetivo do programa. Louvado seja Deus, viu? Eu creio que não. Ela diz que Deus não é diferente. O importante é saber que foi Deus o Criador de todas as coisas, não importando o tempo e espaço. Pai, Filho e Espírito Santo estavam presentes na criação. Abraços sertanejos para o senhor e sua equipe. Obrigado, Fátima. Um dia eu vou para Juazeiro, aí no Ceará, que eu ainda não conheço. Vou para o intervalo, voltamos já com o Vejam Só. Muito bem, estamos voltando com o programa Vejam Só, que vai ao ar segunda a sexta-feira, aqui na RIT, sempre nesse horário. Quem crê em 7 eras, em vez de 7 dias para a criação do mundo, crê num Deus diferente daquele descrito na Bíblia? Vamos ver. A repórter Carla Viana fez essa mesma pergunta para transeuntes. Vejam só. Quem crê em 7 eras, em vez de 7 dias para a criação, crê em um Deus diferente ao da Bíblia? Olha, a fé ela é de cunho pessoal, peculiar, particular. A Bíblia nos fala de um Deus que criou a terra e criou todas as coisas em 7 dias. Essa questão de 7 eras ou de 7 dias, ela vai muito de cunho pessoal, a maneira de compreender, a maneira de interpretar. Nós precisamos tomar o cuidado para não desvincular a verdade cristocêntrica ou a apologética ou daquilo que de fato este Deus de fato é, com o criacionismo humano, a visualização humana. Acima de tudo, nós precisamos entender que Deus, Ele é na sua essência Deus imutável, é o Deus que a Bíblia o descreve. Quanto às demais coisas que os homens, abre aspas, andam criando, uma nova compreensão paralela da Bíblia, eu acho que a questão em si não é se é 7 eras ou em 7 dias. A questão é se verdadeiramente Deus criou as coisas e de fato a criou como a Bíblia descreve. Independente de qualquer pensamento que alguém possa criar, eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia descreve. Na Bíblia diz que para cada 1000 anos é como se fosse um dia. E um dia pode ser também 1000 anos. Então, para mim, significa a mesma coisa. Depende do tempo que você está falando, né? O que significa para você 7 eras? Né? Porque os 7 dias, como a Bíblia fala, realmente foram os 7 dias que o Senhor fez o mundo, né? A criação, tudo que há, tudo que acontece, e no 7º dia ele descansou. Agora, se as 7 eras sejam algo que venha trazer uma parte totalmente diversificada de uma crença, aí realmente fora da Bíblia não tem como crer não, né? Eu acho que um dia para Deus é como 1000 anos, né? E 1000 anos como um dia. Então, eu acredito que o mundo pode ter sido criado em 7 eras e não em 7 dias. Que esse dia que é falado em Gênesis é profético, né? Não é um dia literal. Muito bem. Pastor Dario, Reverendo Dario, tem mais uma outra questão aqui. É óbvio que a leitura normal, natural, espontânea do texto sugere 7 dias e 24 horas, 7 dias comuns, vamos chamar assim, né? Agora, há ali um probleminha que é comum a qualquer posição que a gente adotar em relação à duração desses dias, que é o fato de que na narrativa o planeta Terra é criado antes do Sol. E segundo a ciência isso é absolutamente impossível. E aí? Bom, o que a ciência diz sobre as possibilidades, nós vamos encontrar muitas outras coisas impossíveis à ciência, né? Inclusive a ressurreição de um morto, né? Como o caso de Jesus e como o nascimento virginal e tantas outras coisas assim. Então, acho que esse não é um bom balizamento, né? Porque nós temos a informação clara das Escrituras de que Deus faz coisas impossíveis. Então, de fato, é impossível que a Terra tenha sido criada antes do Sol, mas acho que isso não impediria Deus de fazer dessa forma se assim desejasse.
creio que essa não é uma questão. Mas eu queria comentar duas coisas em relação às entrevistas que eu achei interessante. A primeira é que o primeiro entrevistado disse que ele prefere ficar como a Bíblia descreve. Acho que esse é um ponto importante da discussão. A Bíblia, a leitura natural, e esse é um princípio inclusive da reforma, né? A leitura natural aponta para 7 dias. Então a minha pergunta é: por que é que nós temos que ler diferente daquilo que é natural? O princípio hermenêutico diz: nós só fazemos isso quando é necessário, quando isso se impõe. Não há necessidade de que esses dias sejam dias diferentes, sejam tomados em tempos diferentes, até porque nós cremos nesse Deus que realiza impossíveis. E a segunda coisa da entrevista que eu achei interessante comentar é a citação lá de Pedro, né? E é importante observar o que ela diz. Ela diz: para Deus. Para nós, um dia é um dia, e 1000 anos são 1000 anos. Ou seja, o texto de Pedro fala da cronologia divina. E de fato, o que Deus efetivamente fez na criação do mundo, nós não temos como saber. Mas o que Ele disse para nós que fez foi criar o mundo numa sequência de 7 dias. E se nós cremos no que Ele disse, isso é necessário ser entendido assim. Reverendo Nilson, o senhor tem alguma observação diferente sobre a questão da Terra, o planeta ter sido criado antes do Sol? E quiser comentar as entrevistas também, fique à vontade. O que a gente vai perceber, se eu olhar o texto de Gênesis capítulo 1, numa questão didática, na explicação, né, que seriam períodos de tempo, mas coloca em dias como uma questão didática, o que a gente vai perceber? Você vai perceber que a construção em si do texto, ele parte de um observador da Terra. Do homem, o que é a primeira coisa que ele vê? Ele vê o chão que ele está pisando, daí ele começa percebendo, até que depois ele vai começar a olhar para o espaço e ele vai sair. Então, o fato dele apresentar a Terra antes do Sol, não seria também uma questão, vamos dizer assim, que eu possa defender que seja uma questão cronológica, mas sim do ponto de vista dele, observador. Ele começa a perceber o que Deus fez e ele vai descrevendo a partir do mundo que ele está vivendo, até que depois ele vai chegar então nas esferas celestiais aí. O que mais que eu poderia ver dentro disso aí? Me fugiu aqui o que eu ia colocar? Vai pensando aí. O Francisco Teixeira de Guanambi, na Bahia. Graça e paz, amados. Eu só queria saber, nesse contexto de dias ou eras, o que dizer da ciência arqueológica que afirma que fósseis encontrados datam de bilhões de anos. Creio no Deus Criador, independente de ter sido 7 dias ou 7 eras ou períodos. Seja Deus sempre verdadeiro. Quer comentar? Sim. Há 2 coisas importantes sobre essa discussão. Nós estamos falando a respeito do ato criador. Como eu disse, não necessariamente nós vamos ter que entender que tudo estava presente naquela semana. Então isso me dá a possibilidade de, no 8º, no 10º, 18º, e nós temos aí bilhões de anos depois disso. A ligação que se faz desse assunto, eu acredito que é uma ligação indevida, porque a Bíblia não data o período em que Adão ficou no Éden, nem quanto tempo seus filhos nasceram, e nem as genealogias elas são usadas no sentido de marcar o tempo nesse sentido. Por isso, essa ligação com a idade da Terra é feita por um rabino que fez a conta a partir das genealogias e que diz que a Terra tem 6.000 e não sei quantos anos. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não fala sobre a idade da Terra. A Bíblia fala do processo criador. Então, eu permaneço com aquilo que a Bíblia afirma. Naquilo que ela se cala, ou seja, quando ela não estabeleceu um limite entre a vida de Adão e o dilúvio e assim por diante, os outros fatos, então nós não temos essa data. Então isso sim é uma especulação que pode ser feita a partir de genealogias ou não, mas a Terra depois do 8º dia pode ter quantos anos forem necessários. Eu acho que aí já não há mais nenhuma dificuldade teológica quanto a isso. Tem gente que não crê nos fósseis. O senhor crê nos fósseis? Com certeza. Eu conheço crentes que não creem nos fósseis, acham que são tudo armação do homem para desdizer Deus. Eu falo, mas por que você não crê nos fósseis? Eu conheci um americano da Igreja Batista que no Museu de História Natural, lá nos Estados Unidos, diante de um
esqueleto de dinossauro, falou, isso aqui é tudo invenção, porque a Bíblia não fala de dinossauro. O que nós não Quem nós falou que a Bíblia tem que falar de tudo? A Bíblia fala de dinossauro, provavelmente. Fala. Em Jó. Mas, em Jó, né? O hipopótamo lá, provavelmente... Berremote. Né? Berremote. O que nós temos dificuldade é com a cronologia evolucionista. Dessa nós discordamos. Evolução é uma coisa. Né? Mas os fósseis são, foi citado o Adalto Lourenço aqui, né? Um elemento muito importante para, por exemplo, defendermos a existência do dilúvio. Exatamente. Né? Claro. Então, eles são um sinal muito importante de que, de fato, a Bíblia trata historicamente dos acontecimentos. Maria Elisângela do Nascimento Nobre de Varjota, no Ceará. Com certeza, o Deus da Bíblia fez o mundo em 6 dias, não em 7 eras. Eu conheço um Deus que fez o mundo em apenas 6 dias. Não foram 7? Foram 6. Não. No 7º ele descansou. O descanso não faz parte da criação? Faz parte dos dias da criação. Se eu falar em dias da criação, são 7. Mas falar dias em que ele, digamos, trabalhou criando, são 6. Mas eu entendo que o 7 faz parte do pacote que nós conhecemos da criação. O 7º dia faz parte da criação. A descrição do quarto mandamento. O descanso faz parte da criação. Agora eu vou usar o seu argumento. Sim. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e ao 7º dia descansarás, porque Deus descansou. Então, o descanso faz parte da ideia de trabalho. Deus trabalhou e descansou. A criação envolve o trabalho e o descanso. Então o descanso não faz parte da criação? O texto de Êxodo diz que em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e no 7º descansou. Ele não disse então, que ele fez o céu e a terra no 6º dia. O 7º dia faz parte da narrativa da criação. Mas o que Deus fez, né, o texto diz, ele fez o céu e a terra em 6 dias. Certo? No 7º ele não fez nada, ele descansou. Rômulo de Teófilo Otoni, Minas Gerais. A caminhada do povo de Deus é ditada por 7 dias, que na verdade são milênios. 6 de vida do homem e 1 que é o milênio. Também as semanas de Ezequiel para o cativeiro na Babilônia. Acho que são os de Daniel, né? As 70 semanas lá de Daniel. De Daniel. O Rômulo está fazendo referência. Quanto tempo eu tenho, Ana? O Rômulo está fazendo referência a ideia de que estamos nos aproximando do fim dos tempos, porque estaríamos chegando, pela cronologia que o senhor mencionou lá, aos 7.000 anos de idade do planeta, que é o limite, né, para a vida da Terra. O senhor não crê nisso, né? Não, acho que essa é uma tentativa honesta, justa, de tentar fazer a datação, mas o texto bíblico não nos permite marcar tempo, dia ou hora. Então ele quer fazer questão de que nós esperemos a qualquer momento e que confiemos apenas nos sinais e não em datações ou marcações de dias. E o senhor? Penso como pastor, mesma coisa, eu creio que... Pastor Adamur Sarmanho Neto, da cidade de Bandeirantes, no Paraná. Boa noite. Acredito que quem crê que Deus fez em 7 eras não está crendo em um Deus diferente, mas apenas equivocado no seu modo de crer. Sou discípulo do Dr. Adalto Lourenço, que mata toda essa dúvida nessa questão. Paz do Senhor para todos. E um abraço para o Dr. Adalto Lourenço, que tem o dom de ensinar sobre essas questões. Patrício Correia, de Barra dos Coqueiros, em Sergipe. Na verdade, saber se a criação da Terra foi em 7 dias ou em 7 eras não é ponto de salvação. O fato é que fomos criados por Deus. E para Ele, não importa a contagem de tempo, pois Ele é eterno. Quando que o senhor disse que começou-se a pensar em 7 dias e 24 horas e não em 7 eras? O senhor falou que Agostinho, Orígenes e Clemente de Alexandria. Os pais da igreja e depois o Agostinho, Santo Agostinho. Isso, né? Exato. E depois, quando é que então foi só para combater o iluminismo e depois a teoria da evolução, que se insistiu em 24 horas? Não, eu diria assim que esse medo
que nós temos hoje no meio evangélico de pensar na possibilidade de eras, é achando que isso parte de uma interpretação racionalista, liberal da Escritura, e na verdade não. Isso era o pensamento que acompanhou a igreja durante séculos, né? Tanto que alguns pais da igreja pensavam assim, e o próprio Agostinho, que queira ou não, nós temos ele como base muito da nossa teologia aí, né? E pensava assim. Mas hoje essa preocupação nossa é que quando fala de falar em dias, está pensando em eras, não, o homem está querendo fazer uma relação com o racionalismo. Na verdade não, isso já a igreja pensava assim, ela sempre entendeu que isso não era uma questão literal, né? Acho que é importante pensar nesse aspecto, pastor Heber, que Agostinho teve acertos e erros. Claro. Por exemplo, nós presbiterianos concordamos com Agostinho a respeito da predestinação e da eleição, mas discordamos dele quando ele disse que fora da igreja não haveria salvação. Ele é base para a teoria católica a respeito da igreja como mãe dos fiéis, um erro claro da vida de Agostinho. Então, não tenho a referência que o reverendo Nilson traz, né? Mas são homens falíveis, né? Então, equiparar a interpretação deles àquilo que está registrado, eu acho que há uma distância que a gente tem que preservar. Tá? A igreja pensou certo e pensou errado em muitos aspectos, daí o princípio da reforma de sola escritura, que era de voltar sempre à escritura para verificar os assuntos, e na escritura nós vemos claramente, o reverendo Nilson colocou a questão didática, o que o texto quer ensinar é que Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º descansou, e aí incluindo ou não o descanso na criação, mas é isso que quer ensinar. Isso tem a ver com a veracidade do ensino. Se não foi isso que aconteceu, se isso não é, de alguma forma, a expressão da verdade, então nós estamos sendo iludidos. E aí nós entramos num problema mais sério. Eu não teria nenhuma dificuldade, como eu disse, que Deus tivesse criado o mundo em 6 segundos ou tivesse criado em 7.000 anos. O problema é, a Bíblia diz, e isso coloca sobre mim um peso de veracidade da Escritura, e não só nesse texto, porque se fosse nesse eu podia até entender, há elementos poéticos. Mas nós temos a questão da criação. A pergunta é por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque de alguma forma nós estamos sendo levados por uma cronologia que não bate com a cronologia bíblica, e aí está a nossa dificuldade em atender a essa questão. Pastor, posso fazer uma colocação? Eu discordo do reverendo no seguinte, a Bíblia fala de dia do Senhor, e quando fala de dia do Senhor não fala de um dia de 24 horas. Então se eu pegar simplesmente a ideia de que descrer que dia seja 24 horas, é questionar a veracidade bíblica, então eu teria que crer que quando a Bíblia fala de dia do Senhor, o dia do juízo, são as citações dos profetas. Esse dia do Senhor é dia do juízo, mas é dia. Aí se eu for pegar... Mas não é então, o primeiro dia, o segundo dia, ou 10 dias. Exato, mas aí que eu digo, mas é dia. A expressão é dia. Dia pode ser usado em muitos sentidos. A questão é quando ela é qualificada. Então, aí que entra a questão. Qual a regra para se determinar essa qualificação? Essas citações o pessoal faz. Eu tenho uma citação uma vez que um colega até que vem aqui no programa fez uma citação minha sobre Natal, o teólogo Nilson Fondier e tal. Eu acesso site do mundo inteiro hoje com essa citação minha, que o pessoal colocou. O pessoal repete. Alguém lá uma vez disse, contar com o número é isso, aquilo. Mas e a regra? Qual que é a regra para eu dizer que quando tem um numeral, então só pode ser dia? Não sei. Vocês estão discutindo hebraico e nem eu e nem meus telespectadores entendendo. Vocês vão discutir isso. Nós já estamos acabando o programa. Infelizmente o tempo correu, né? Vivian de São Paulo diz assim, se o tempo de Deus não é igual ao tempo dos homens, pode tanto ser literalmente 7 dias e 24 horas, ou 7 anos, 7 meses, 7 séculos. Afinal, a própria Bíblia nos relata que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Kívia Magalhães Alves, do Rio de Janeiro, capital. Depende muito da interpretação, pois um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tadeu de Araújo, de Maceió, em Alagoas. No tocante à palavra dia que encontramos na Bíblia, segundo pesquisadores, há 4 significados. Interessa-nos, porém, o que se refere às 24 horas. Do nosso ponto de vista, se abraçarmos a ideia de que o mundo fora criado em diversas eras, sem dúvidas, estamos dizendo que a teoria da evolução é verdadeira. Hebraístas de plantão, por favor, como explicar Salmo 148,4? O que diz Salmo 148,4, reverendo? Tem tempo, Ana? Voando. Vamos ver se a gente consegue. 148,4.
E essa é a última mensagem que dá para ler, né? Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Só isso? Acima do firmamento. Hã? As águas acima do firmamento. Mas essa é outra discussão que nós vamos fazer aqui no Vejam Só. Que águas são essas acima do firmamento que aparece lá em Gênesis e também do Salmo 148? Vamos ao resultado da enquete. Quem crê em 7 eras em vez de 7 dias para a criação do mundo, crê em um Deus diferente do da Bíblia? 54% responderam que não. E 46% responderam que sim. Né? E do kit da Jô Rezende, quem vai levar o kit é a Nilza, lá de Vargem Grande Paulista. Ela participou no dia 26 e ganhou o kit Jô Rezende. Que Deus te abençoe, Nilza. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita e a Paz e a Graça de Jesus, lembrando que o contato dos 2 convidados de hoje está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. Endereça a eles os seus comentários ou suas dúvidas. Deus abençoe a todos.